Essa questão da Unirio é uma questão bem interessante também a respeito de geometria espacial. E nela a gente também vai aprender um pouquinho de manipulação, de fórmulas aí e como interpretar melhor as questões. Então a questão fala o seguinte: em um prisma de altura H e uma pirâmide, então nós estamos comparando duas fórmulas, dois elementos distintos, tem bases com a mesma área. Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, então a altura da pirâmide é... Interessantíssima essa questão. Vamos fazer parte por parte. Primeiro nós temos um prisma e nós temos uma pirâmide. Ambos têm a mesma base, mesma área de base. Se ela é quadrada, se ela é triangular, aí a gente não faz a mínima diferença. O importante é que elas são iguais. Talvez essa questão dá um pouquinho de medo de cara, porque ela não tem número nenhum. Ela só começou falando de relações. Então significa, normalmente quando as questões falam muito de relação, significa que a gente brinca muito com as fórmulas. Então a parte de matemática e as operações vai fazer toda a diferença. Se o volume do prisma, então o volume prisma é a metade do volume pirâmide. Metade do volume o quê? Pirâmide. Então é metade. Perfeito, já essa informação já utilizamos. Agora ele começou a falar alguma coisa de área, alguma coisa de altura. Vamos abrir essa fórmula de prisma, abrir essa fórmula de pirâmide. A gente sabe que o volume de uma prisma nada mais é do que a área da base vezes a altura de um prisma. A altura do prisma aqui é H. E a altura de um volume de uma pirâmide nada mais é que a altura da base, a área da base vezes a altura de uma pirâmide. Eu vou chamar de H minúsculo, dividido por 3. E depois vamos dividir tudo isso por 2. Esse 3 está bem pequenininho. Como ele disse na própria questão que as áreas são iguais, então a gente pode cortar as áreas aqui. Não tem problema algum. Então a gente vê que por que ele falou que as áreas são iguais. Porque se ele falasse, a área da base do prisma teria que ser 6 vezes maior do que a outra, beleza, a gente ia fazer a substituição aqui. Mas eles precisavam dar algum tipo de relação entre as áreas para a gente conseguir resolver essa questão. Como ele falou dessa forma, vamos dar uma limpada nessa fórmula. Fica H é igual a H sobre 3 vezes, conserva o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, H é igual a H sobre 6. Então a resposta é letra A. Não exatamente, porque ele pediu qual o valor da altura da pirâmide. E a gente sabe que esse H aqui, ó, minúsculo, que é a altura da pirâmide. Então, prestar bastante atenção. Essa daqui é a altura da pirâmide. Eu falei que teria bastante manipulação e bastante letra. Então, você não foi enganado. Então, nesse caso, multiplico cruzado. A altura da pirâmide nada mais é do que 6 vezes a altura do prisma. Então, a pirâmide vai ser bem mais alta. Mesmo tendo a mesma área de base, ela vai ser mais alta. E mesmo sendo mais alta, o volume dela vai ser e ela vai ter um volume maior do que o do prisma. Então ela é 6 vezes mais alta e o dobro do volume do prisma. É isso mesmo. Fico por aqui e a gente se vê na próxima questão.